Os escolheram o trabalho infeliz de captação de meninas mal saídas da infância para uma vida de noitadas intermináveis de desalinho moral, enquanto trabalhariam duro durante o dia. As meninas, instruídas por Henriette, extorquem dos clientes o máximo que podem e dão tudo à empresária do mal, a qual, a essa altura, já tinha expulsado Moll e Giuseppe de sua casa, pois queria enriquecer sem concorrentes. Naquela casa de desvios morais, agora frequentada por homens e mulheres dissolutos, mas ricos, as meninas terminam seus dias envelhecidas precocemente, pelo excesso de trabalho e quase nenhum repouso. Impedidas de conviverem com seus familiares, passam anos presas a Henriette, que as escraviza impiedosamente. Sufocam no peito seus amores, seus sonhos dourados e, crianças mulheres, envelhecem prematuramente, num mar de noites insones, esgotadas pelas orgias e pelos dias trabalhosos. Henriette livra-se facilmente daqueles frágeis fardos humanos, quando passam a lhe render pouco, dificultando-a de enriquecer mais rapidamente. Expulsados da casa e, normalmente, pelos costumes cruéis da falsa moral da época, não podendo mais voltar ao lar paterno, acabam seus dias mendigando pelas ruas. Facilmente substituíveis, as meninas são escolhidas a cada dia entre as mais jovens, até que um dia a mãe de uma pequena, de apenas 6 anos, entrega a Henriette a filha Liz, que é filha bastarda de um nobre conhecido na região, porque sua mãe preferiu ficar livre da menina, por ser parecida demais com as outras irmãs, filhas dele. Liz é bela, miúda, com o rosto enfeitado por grandes e melancólicos olhos, e faz Henriette sentir enorme atração por ela, que a separou das outras, tornando-se objeto de desejo da infeliz empresária do amor desvirtuado. Henriette ensina a menina tudo de melhor que conhece, cultura, artes, guardando-a somente para si, como um pequeno tesouro, que cresce em beleza e vício. Longe da vida de noitadas, a menina se torna fino cristal no meio do barro imundo. Diferente das outras, e a encarnação da nobreza que traz no sangue. À medida que cresce, Liz percebe o ambiente negativo onde foi colocada e se revolta. Sempre mantida sob vigilância dos escravos de Henriette, tem seus movimentos acompanhados dia e noite, pois a protetora tem medo de perder sua joia mais preciosa. Mesmo sendo usada frequentemente pela sua dona, a menina recebe educação refinada e vive separada de todos. Não se apresenta em público e não vai ao salão à noite para atender os clientes do comércio infeliz. Henriette tinha contratado professores particulares para ensinarem a sua joia toda sorte de regras de etiqueta que uma moça refinada deveria receber. Liz se torna uma jovem instruída, mas tem os olhos azuis profundamente tristes, parecendo um oceano calmo na superfície, todavia, na verdade, escondendo em sua profundidade ondas de revolta e inconformação. Arquiteta um plano infeliz, que arruinará sua vida de espírito imortal, destinado por Deus à perfeição, como Jesus aconselhou: sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Antecipa a sua desencarnação, para ficar livre da protetora, sem saber que aquela logo partiria da vida terrena, pelos caminhos da morte natural e lhe deixaria, como herança, toda a fortuna, que amealhara manchando a consciência. Reflitamos sobre alguns aspectos morais da história verdadeira que narramos. Henriette era um espírito irrequieto, inteligente, dotado de expressiva bagagem intelectual, acumulada no curso da sua evolução, todavia sem a necessária evolução moral para agradecer o benefício que tinha recebido de Gertrude, que muito amava. Usada para o mal, desde cedo, pela mãe, Moll, não percebeu as bênçãos do Pai Celestial, que carreou para ela o benefício do trabalho digno e preferiu uma profissão negativa, desencaminhando-se e prejudicando a moralidade de outras pessoas, que ela poderia ter ajudado a evoluir pela cultura e o trabalho digno. Viu na nova amiga, a frágil menina, uma fonte de riqueza e,
ao invés de redimir-se pelo amor maternal, usou de todos os recursos em enredá-la e desfrutar de sua beleza e atrativos. No meio de tantos desvarios e más intenções, nasceu-lhe na mente a ideia de abandonar a mãe e o irmão à própria sorte, sabendo que, naquela época desumana, uma mulher de 35 anos, não teria como sobreviver sozinha, ainda mais tendo de sustentar um filho. Henriette, ambiciosa e sem preocupações éticas, escravizou moralmente meninas, sem nenhuma piedade pelos seus sofrimentos morais, mas, por outro lado, ensinou-lhes uma profissão, o que lhes serviria nas encarnações futuras, preparando-as para tanto ter uma profissão digna, na dança e outras artes nobres. Verificamos, por esta história real, que todas as nossas aquisições ficam armazenadas em nosso psiquismo e servem de base para, nas posteriores encarnações, aflorarem como aptidões naturais, pois Deus transforma o mal em bem, mesmo que seus filhos não o percebam, se olham uma única encarnação, e não o conjunto delas, todas contribuindo para a evolução de cada espírito, criado para o bem e a felicidade. Henriette, sem saber porquê, se enterneceu à vista da pequena Liz, menina frágil, abandonada pela mãe, todavia, que passou a ser tratada com imenso carinho por ela, recebendo cuidados diferenciados, o que fez com que a protetora lavrasse alguns pontos na própria evolução. Pela primeira vez tinha amado alguém e lhe deu, de coração, o que jamais tinha dado a pessoa nenhuma, seu coração. Devido ao seu amor verdadeiro, não conseguiu conformar-se com a ausência presencial da menina, a quem tanto amava, e, dominada pela tristeza, acaba aos poucos provocando o encurtamento da própria encarnação. Aliás, sua saúde já estava, até então, muito prejudicada pelo estilo de vida que escolhera, pois a consciência responde aos estímulos do bem ou do mal que escolhemos. Quanto a Liz, longe de ser grata à mão amiga que a tinha recebido, mesmo com as falhas morais que via na protetora, para esquecer suas infelicidades, viciou-se na inalação de substâncias tóxicas, provocando, primeiro prejuízos ao próprio cérebro e ao organismo em geral, e, depois, cometendo suicídio. Aquele gesto de revolta lhe seria cobrado anos depois, quando da próxima encarnação deveria encaminhar-se para o bem, mesmo naquele ambiente intoxicado pelo mal, inclusive tentando orientar a protetora, que, mesmo carente de moralidade, poderia ser recuperada pelo amor que lhe dedicava do fundo da alma, pois quem ama de verdade aceita as induções moralizadoras do ser amado. Quanto aos casamentos arranjados, eram muito comuns naquela época, em que meninas nobres eram entregues a maridos ricos, muitas vezes inescrupulosos, o que amargava suas vidas desde quando recém-saídas da infância. Infelizmente, até hoje, muitos casamentos acontecem sob o foco dos interesses materiais e não motivados pela afinidade dos espíritos. Joana casou-se por mero interesse, diferente de Gertrude, que nutria pelo noivo um amor de irmã. O espírito só começa a evoluir mais rapidamente quando sente cansaço da vida equivocada que levou até então, sendo que assim aconteceu também quando Henriette conheceu a menina Alice, esta que relembrou instintivamente, para ela, o amor do século anterior, quando tinham marido e mulher e tinham sido muito felizes em Paris. No momento exato em que a viu, passou a sentir indefinível bem-estar, querendo sempre sua companhia e a intenção nobre de lhe dar seu coração. Henriette, no final, parte da vida terrena muito triste, doente só, na solidão de seu quarto dourado, sem ninguém para afagar-lhe a cabeça cheia de interrogações, que somente a prática do bem incondicional teriam resposta. Todavia, algum progresso tinha realizado, tanto na inteligência quanto nos benefícios, não muitos, que tinha proporcionado a várias pessoas. As boas obras sempre são computadas em favor de quem as realiza, assim Deus determina. Capítulo 2, Irlanda, 1700 a 1750. Estamos numa pequena vila,
próximo a abismos escarpados junto ao mar, onde seu rugir furioso é ouvido por todo lugar e bate nas pedras como se quisesse quebrá-las. A casa é baixa, de um andar só, encostada na montanha, protegida do vento inclemente, que parece querer carregar as pessoas. Nossos jovens personagens são casados e apaixonados. Ele é advogado, estudioso, trabalhador, pouco afeito à religiosidade. Ela é instruída, inteligente, muito afeita às artes, e, igualmente, pouco ligada à fé em Deus. Newton e Henriette se amam e levam uma vida calma e tranquila, mas ela guarda no seu coração um segredo, o qual dará, futuramente, início a uma tragédia. Ela é poetisa clássica, porém, naquela comunidade conservadora, machista, seu talento não é reconhecido. Então, sem achar justo renunciar ao talento que lhe enriquece a inteligência, ela contrata um homem letrado, amigo do casal, Richard, para assinar seus poemas, cheios de sensibilidade e sonhos de felicidade. Newton, na confiança sincera no amor que julga merecer da jovem esposa, não desconfia do que ela carrega no íntimo do coração e, assim, nas viagens que tinha de realizar pelos condados próximos, ele se ausentava periodicamente do ambiente conjugal, deixando-a só. Os anos se passam, os poemas se tornam famosos e Richard fica com o mérito de tê-los escrito, enquanto Henriette deverá oferir os lucros dos livros, mas, não podendo tomar posse do que lhe cabe moralmente, deposita sucessivas quantias em um banco do condado próximo, ocasiões em que trata conhecimento com o banqueiro Paul. Tendo de ir, com certa frequência, ao banco, desperta uma paixão arrebatadora no banqueiro, o qual a chantageia para que ceda aos seus caprichos de homem, dizendo-lhe que revelará seu segredo ao marido. Receosa de perder sua fonte de renda, cede aos caprichos de Paul, iniciando-se, a partir dali, um romance, que não ficaria escondido por muito tempo. Sem tomar as devidas cautelas, engravida de Paul e, assim, vem ao mundo o pequeno Giuseppe, petise inteligente, músico nato, muito apegado à mãe. Pouco tempo depois nasce Liz, menina frágil, arredia e triste, que vivencia intermináveis crises de choro e, jamais crescida, passa dias seguidos trancada no quarto. Henriette é uma fonte inesgotável de poemas, trovas e romances, enquanto que Richard continua assinando suas obras, das quais ela guarda com carinho um exemplar de cada uma em sua biblioteca particular, sendo que, aliás, um dos poucos direitos autorizados às mulheres, vedada a leitura de livros científicos. A aparente calma da família, todavia, é abalada quando Newton adoece e fica alguns dias hospitalizado, deixando Henriette sozinha em casa com os filhos e esta, displicentemente, inicia um relacionamento amoroso com Richard. Aproveitando a ausência do marido, que começa a prolongar-se, e, para usufruir de maior liberdade, interna os filhos numa escola especializada na educação dos filhos da nobreza. Passa a poetisa, esposa e mãe, então, a vivenciar a infidelidade conjugal, nas pessoas dos seus dois amantes, revezando-se entre a paixão pelo banqueiro e amor por Richard. Apaixonada, procura olvidar completamente que ainda é casada com Newton, por quem passa a sentir uma acentuada animosidade. Já de volta ao ninho doméstico, a amante se queixa a Paul sobre a pessoa do marido, que já se transformara, para ela, em tropeço para sua vida de infidelidades. O amante, com as reclamações constantes contra o esposo traído, passa a alimentar o desejo de eliminá-lo de qualquer jeito. À medida que os filhos crescem, igualmente aumenta no marido de Henriette a suspeita quanto à conduta da esposa, porque é visível a nenhuma semelhança física com aqueles que ele julga serem seus filhos. O pequeno Giuseppe nada tem do pai, pois seu porte atlético, elegante, os cabelos negros, olhos grandes e castanhos o diferenciam muito de Newton, que é miúdo e magro. A desconfiança quanto à esposa só aumenta com o tempo,
porque se mostra sempre irritadiça, nervosa, muito diferente da doce Henriette com quem se casou. Desconfia de Richard, mas nada sabe quanto a Paul, que, aliás, ele nem conhece. Certo dia, folheando os livros de poesia assinados por Richard, sai da desconfiança para um mordaz ciúme contra o amigo da família. Arquiteta, então, sozinho, no seu íntimo cheio de angústia, um meio de descobrir se aquelas crianças eram realmente seus filhos ou não, anuncia à esposa uma viagem, que, na verdade, não realiza e fica à espreita, acompanhando, sigilosamente, os passos da esposa, a qual, sem de nada desconfiar e feliz, pela ausência do marido, anuncia aos amantes, separadamente, a viagem do esposo e a distância dos filhos. Alternam-se os dois amantes, um sem saber do outro, com ela, distraída e contente, passando-se as semanas. Certo dia, Paul, apaixonado estando a serviço no mesmo condado da amada, resolve fazer-lhe uma surpresa e chega sem avisar, encontrando-a nos braços de Richard, sorridente, muito diferente do humor de quando estava com ele. Ali mesmo, Richard e Henriette sucumbem diante da arma que Paul descarregada neles e foge em seguida. Newton, alarmado, entra na casa e, à vista dos corpos da esposa e de Richard, resolve dar fim àquela encarnação, se atirando das escarpas próximas do mar, desaparecendo nas águas furiosas. Continuemos nossas reflexões sobre a evolução da nossa personagem. Henriette tinha reencarnado com a programação de reencontrar Newton, com quem deveria ser feliz, cumprindo seus deveres de esposa e mãe. Todavia, a aparente quietude dos primeiros anos significavam apenas uma época de preparação moral para ela solidificar seu idealismo como esposa e mãe, quando foi posta à prova ao reencontrar Paul e Richard, pois que ambos tinham sido compartícipes de seus equívocos morais em encarnações anteriores, voltando todos ao cenário terrestre para evoluir intelectual e moralmente. As missões de esposa e mãe são das mais importantes que um espírito pode trazer para a encarnação. Felizes as que cumprem bem esse mandato, pois evoluem muito em poucos anos, resgatando faltas passadas através das renúncias e dos desvelos em prol dos entes queridos do seu coração. Henriette não cumpriu a contento essas tarefas, mas não falhou totalmente, pois poderia ter praticado 2 abortos, mas não o fez. Infelizmente, não cuidou dos filhos, como devia, passando a ter de ressarcir esse dano moral no futuro. Não foi uma mãe ideal. Ao aceitar a posição de amante de Paul e Richard, comprometeu-se moralmente, gerando contra si o compromisso de ter de sublimar essas afeições nas vidas posteriores. Pode-se dizer que a evolução nessa encarnação foi reduzida na área moral, mas houve grande progresso intelectual, preparando-se para, no futuro, expressar-se no bem através da palavra escrita, sobretudo, da arte poética, que tanto bem faz ao espírito. Tornou-se, realmente, uma poetisa, que ainda muito iria contribuir para o progresso alheio através das palavras bem torneadas e consoladoras. Verifica-se que ninguém estaciona. Mesmo que, aos olhos alheios, parece que nenhum progresso houve para o espírito, criado por Deus para alcançar a perfeição. Capítulo 3. Irlanda, 1750-1800. Henriette, se apronta, pois logo dará início a mais uma aula na universidade onde leciona. É inverno, lá pelos idos de 1760. Ele dá aulas de literatura. É muito conceituado e homenageado pelos colegas e alunos. Homem inteligente, poeta nato, mas nada feito à religiosidade. Bebedor contumaz, passa longas horas com alunos e colegas, desperdiçando precioso tempo e prejudicando a própria saúde. Irrequieto, temperamental, irascível e dominador. Decidiu por não se casar, não para ser casto, mas para não ter de assumir compromisso com ninguém. Escreve poemas até altas horas da noite, sem se preocupar com a pouca claridade,
arruinando, assim, a visão. Na universidade é conhecida dos alunos ligados à boêmia e à vida dissoluta. Participa de intermináveis festas com colegas e alunos sem se preocupar com eventuais consequências de ordem moral. Tem um amigo inseparável, não das orgias universitárias, mas um inteligente rapaz, que o professor adotou como um filho, Charles. Somente ele conseguia desviar Henry das suas noitadas, momentos em que lhe ensinava amoravelmente sobre a grandiosa literatura inglesa. O aprendiz parecia um arquivo ambulante, pois aprendia mais rápido que muitos alunos de Henry. Trabalhava durante o dia como entregador de mensagens, um assemelhado aos carteiros atuais. Morava no fundo de um casebre, um local mal cheiroso e pouco iluminado, mas gostava de ler, estudar e desenhava com muito talento. Henry o tinha como amigo e lhe proporcionava um certo conforto material, ajudando-o o mais que podia. O mestre, por levar vida desregrada, sobrava-lhe pouco dinheiro, mas, mesmo assim, ajudava a seu protegido. A universidade respirava austeridade, na sua construção medieval de tijolos escurecidos pela umidade do ar, e seu pátio era todo gramado, com a grama cortada bem rente, árvores frondosas, quase sem canteiros de flores. O céu sempre nublado, de ar grosso e pesado, completava o ambiente soturno, segundo a maioria, mas Henry amava aquela atmosfera. Aquele ar de pouco sol, nevoento e fechado era semelhante ao seu coração. Era de pouca conversa, morava só, estava há muito tempo longe da família, com quem não se dava muito bem. Gostava de escrever no escritório de sua casa, perto da janela, ouvindo o ronco do mar ao longe, batendo nas rochas. Sentia-se exausto e solitário. Trabalhava sem paixão, escrevia compulsivamente e bebia muito. Henry tinha 3 amigos que se amavam como irmãos: Jonathan, professor de medicina; John, professor de música; e Louise, Moll. Louise, Moll, mãe de Henriette, dividia com Henry a paixão pelas letras, e os dois guardavam muitos segredos. Estavam sempre a cochichar pelos corredores. Louise era profundo conhecedor da língua inglesa. Irrequieto, falante, alegre, saltitante, parecia um pássaro. Miúdo, de cabelos ruivos e encaracolados. Diferente de Henry, que era alto, cabelos loiros, quase brancos, pele clara, olhos azuis profundos e tristes. Estavam sempre juntos e algo se escondia atrás daquela dupla, que andava pela noite, depois que todos dormiam. O que escondiam e para onde iam, frequentemente, a altas horas da noite. Qual paixão os movia, além das letras, da música e dos poemas. Certa vez, cismarento Henry chama o amigo Louise e saem ambos madrugada adentro, num dia particularmente chuvoso e frio, e saem falando quase aos cochichos e entram na carruagem que os esperava. Chegam à periferia do lugar onde moravam e vão a local bem conhecido deles, onde 2 jovens os esperam. Elas falam nervosas, gesticulam desesperadas, tentando se fazerem entendidas, em seus dialetos, pouco inteligíveis para ambos. Eles as acalmam e são colocadas na carruagem, e o cocheiro, que já havia chegado antes, como combinado, as deixa em conhecido hospício em outra cidade, onde o que falassem não seria levado em conta, como era costume na época. A verdade é que Henry e Louise haviam prometido casamento a elas, caso cederem aos seus caprichos masculinos. Henry e Louise estavam comprometidos com 2 irmãs, filhas de um colega muito conceituado da universidade, que não perdoaria aquele deslize. Desfizeram-se das jovens humildes com facilidade, apesar de as amarem, e casaram-se com as jovens que não amavam. Foi assim que Henry, já cismado e amargurado, assume um casamento sem amor, tornando-se infeliz, afundando mais e mais no alcoolismo e terminando seus dias doente só. Continuando nossas reflexões, verificamos que Henriette tinha voltado à sua tão amada Irlanda, agora na personalidade masculina de Henry,
junta alguns espíritos que lhe eram caros ao coração, vivendo homem culto, de poucos amigos, amante das letras, mas descompromissado com a religiosidade, o que o fez entregar-se ao alcoolismo e à devassidão. Todavia, como sempre acontece, há sempre um progresso, mesmo nas encarnações aparentemente inúteis, pois mais se consolidou a intelectualidade naquele espírito, fazendo dele um ser inteligente, preparado para o despertamento moral, que ocorreria por força do tédio, que se instalara no seu coração sequioso de paz. O terreno estava pronto para receber a semente da fé religiosa. Os equívocos morais cometidos seriam reparados no futuro, como veremos nos capítulos seguintes. Aquele espírito necessitou nascer em corpo masculino para aprender sobre o respeito que se deve ter à sexualidade, sendo, aliás, o que acontece com todos os filhos de Deus, que nascem como homem e como mulher, de acordo com o aprendizado ou tarefa a realizar em determinada vida. É preciso que as pessoas entendam essa realidade, a fim de não estigmatizarem aqueles ou aquelas que não se apresentam conforme os padrões nem sempre humanitários da sociedade terrena. Capítulo 4 Século XIX Reflexões no mundo espiritual. Voltando à pátria espiritual, Henriette se vê perdida em imenso lamaçal. Blasfema, grita e chora. Fica por 2 décadas a se debater no afã de sair dali, ser novamente rica, livre, usar suas joias e títulos de nobreza. Vê, através do complexo de culpa, os pequenos rostos a fazerem caretas, escuta as meninas chorando e chamando por suas mães, saudosas do lar. Então ela chora, choro convulso, de raiva, no começo, depois de tristeza e, no final, de arrependimento. Grita por socorro e, mais uma vez, blasfema contra a divindade. Cansada de chorar, ajoelha-se na lama, e, já em farrapos, ergue os braços e ora, chorando baixinho e as lágrimas vão caindo pelas suas vestes imundas, lavando-as como por encanto. Vê frouxa luz se aproximando e pequeno séquito se faz visível. Trazem uma lanterna na mão e uma chape transparente, translúcida e vaporosa. Colocam-na nos seus ombros e ela adormece, sono pesado após séculos de lutas e erros. Aos poucos, acorda num cômodo simples, sem móveis, com pequena janela, alta, por onde entra a tênue claridade. Tenta erguer-se, mas não consegue. Ao final de cada dia vem visitá-la um homem negro, alto, atlético, de olhos negros e doces. Nada fala. Faz-lhe compressas no peito e no abdômen com gaze finíssima, branca, que, ao tocar-lhe o corpo, escurece. Faz isso várias vezes ao longo de muitos dias, até que, em um determinado dia, aquele material diáfano não mais escurece. Dessa vez, dirige-lhe a palavra e explicar-lhe o que tinha realizado e o significado daquele tratamento espiritual. Transferia para um cômodo mais amplo, com janelas grandes e baixas, em frente a um extenso jardim, onde consegue passear pela primeira vez. Sentam-se ambos num pequeno banco pintado de branco, rodeado de grades azuis. Ela se lembra de sua casa na Irlanda, a delicadeza de seu jardim e chora, choro de arrependimento e saudade. Ele explica-lhe a necessidade de voltar a novo corpo, mas, desta vez, em país iniciante, selvagem, para aprender o valor da humildade do trabalho. Tudo, nesse país, era movido a braços escravos, de negros em débito com a providência divina, necessitados de limpar a lama que cobria seus corpos espirituais. Nascerá numa senzala escura, com a presença contínua de espíritos endividados, como ela, para aprenderem as virtudes, através do trabalho incessante, desumano, sem descanso. Ela aprenderá o valor do amor materno, sendo que, para tanto, sua mãezinha lhe será doce alento, assim como 2 amigos, que terá ao seu lado para consolarem e lhe dar apoio. Ele, Jonathan, renascerá um pouco antes para esperar e será seu amparo, como escravo também,
mas já evoluído nas coisas do espírito, pois será como um pai espiritual daquelas almas. Irá ensiná-la, no dia a dia, a rezar e agradecer a Deus as bênçãos que Ele concede a todos, indistintamente. Ela será uma negra forte, saudável, porte de princesa e índole difícil de se dobrar. Ela chora novamente com medo de falhar na encarnação, mas ele lhe promete uma ajuda extra para não cair em tentação. Será na figura de um feroz auxiliar na tarefa educadora, Richard, jovem feitor, seu antigo amigo da Irlanda, que, com seu chicote, amansará seus espírito rebelde. Richard, que não lhe perdoou o que julgava ser uma traição, pois que também era traidor, uma vez que desrespeitou o lar do amigo, agora será o remédio amargo, que ela teria de tomar para se curar. Ele não lhe dará um minuto sequer de paz, o que, para ela, será de enorme valia, pois aprenderá a humildade, a paciência, o autodomínio e outras virtudes que ainda não tinha conseguido adquirir até então. O mentor abraça amorosamente ela adormece em seus braços, vindo acordar no pequeno corpo negro, numa senzala, no interior do Brasil. Aqui começou o maior desenvolvimento moral daquele espírito até então vinculado ao intelecto sem amor. Seu mentor espiritual prometeu reencarnar pouco antes dela, a fim de servi-lo de guia, principalmente pelo exemplo de honestidade, humildade e religiosidade. A partir daquele momento, com a alma despertada para os bons propósitos, estava aberto o caminho da evolução moral. Assim costuma acontecer com quase todos os espíritos vinculados a este mundo de provas e expiações, sendo Jesus o único que descreveu sua trajetória evolutiva sem erros. Louvado seja o divino governador da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 Interior do Brasil, Fazenda de Café, segunda metade do século XIX. Após noite chuvosa, cheia de raios e tempestade impiedosa, vem ao mundo a pequena Henriette, robusta mestiça, choro alto, que, logo ao nascer, é separada da mãe, que trabalha na lavoura. Passa o dia entregue aos cuidados das crianças maiores, que cuidam dela como podem. Desde cedo, revela seu temperamento forte, é inteligente, aprende tudo muito rápido. Sua beleza logo é notada pelos outros escravos e os brancos senhores da fazenda. Terá a beleza contra si mesma, pois é odiada pelas outras escravas, tem de suportar os olhos de desejo dos homens brancos e negros e as senhoras a odeiam, por conta do seu porte elegante, misto dos traços finos do pai branco com riscos fortes da mãe negra. Ainda criança, seu jeito fino, elegante e a fala mansa levam a casa grande, onde deveria servir as sinhazinhas Liz e Gertrudes. Joana, sua mãe, não aprova a escolha da filha para o serviço da casa, pois adivinha que algo ruim poderá acontecer. Foi escolhida pela senhora, pois Henriette é qualificada para poder ficar à disposição das patroas nas suas pequenas exigências de meninas ricas e acostumadas a serem servidas pelas negras da senzala. A idade delas é próxima, pois Gertrudes tem 15 anos e Liz 16. São meninas bonitas, finas, muito ricas, mas perdiam para Henriette em beleza e inteligência. A escrava altiva ao princípio se revolta ao contato com as mil facilidades e o conforto à disposição das meninas e deseja que aquilo tudo fosse dela também. Faz um esforço hercúleo para não se desesperar, mas logo pensa que um pouco de comodidade seria bem-vinda. Ali teria cama, com lençóis simples, mas limpos, assim como roupas mais decentes, que eram constantemente trocadas. Henriette nada sente por Gertrude, que lhe passa quase despercebida, diferente da pequena Liz, em seu corpo claro e miúdo. Sua alma se rejubila ao contato da querida menina, numa reminiscência inconsciente da França do século XVII. Liz é quieta, fica horas presa no quarto, fala pouco, tem crises de choro quando vê a escrava, causando enorme constrangimento aos pais da menina, que começam a achar que a escrava lhe teria feito algum mal.
Os negros eram tidos como feiticeiros e só alguns senhores sabiam ou faziam algum esforço para compreendê-los em sua religião, tão diferente da deles, com todos seus rituais, cânticos e incensos. Os pais das meninas, assim, acharam que talvez a escrava tivesse feito algum feitiço contra a menina Liz, pois esta adoecia ao contato constante de Henriette, a qual acabou sendo reconduzida à senzala, o que aumentou a revolta em seu jovem coração. A escrava foi tida como demoníaca pelos próprios outros escravos, que presenciavam as crises nervosas da menina pálida e triste, que se tornava, então, mais arredia, medrosa, colérica, quase histérica. Ficou mais triste depois de afastada do seu maior tesouro, aquela que conseguia amansar sua rebeldia. Por ela poderia se tornar mais doce, calma e aceitaria qualquer coisa, contanto que pudesse ficar perto de Liz. Depois de acostumada ao luxo da casa grande, em que, apesar de escrava, tinha seu quarto privativo, ter de voltar ao duro e sujo chão da senzala era demais para ela. Chora muito e teme enlouquecer. Aquele, decididamente, não deveria ser o seu mundo. Onde estaria seu doce mundo, cuja falta sente e dorme porque quer acordar daquele pesadelo e voltar para sua casa? O trabalho duro na lavoura machuca suas delicadas mãos e seu coração dói. À noite não consegue dormir, tamanha revolta que lhe corrói as fibras da alma. A mãe, carinhosa, apesar de também cansada, lhe afaga a cabeça e faz o que pode para consolá-la. Aos 18 anos conhece Richard, jovem feitor da senzala, seu novo algoz. Ele se apaixona por Henriette, mas ela o repudia ferozmente, o que lhe ferirá profundamente o coração, tornando os dias dela quase insuportáveis. Ele passa a atormentá-la, pois se sente rejeitado e trocado por Giuseppe, escravo da mesma senzala que ela. Ela humilha Richard, o que o torna mais irascível e violento, chicoteando-a constantemente. Denuncia aos senhores, mente, inventa histórias sobre Henriette, aumentando mais ira deles, por acharem que tinham uma feiticeira entre seus escravos, e deram poderes plenos ao feitor sobre a presa desejada. Nasce, então, no coração de Richard o desejo de possuí-la e se enfurece ao descobrir que ela já se entregara a Giuseppe, que ela ama. Enorme furor se apossa do coração do feitor, por se sentir ludibriado pela sua presa. Longe de tentar cativar-lhe o coração solitário, faz dos próximos anos de vida da escrava um verdadeiro tormento. Traz outros capatazes e feitores de outras senzalas para possuírem-na, e, assim, ela traz muitos espíritos à reencarnação, todos separados dela logo ao nascer. Henriette se desespera, pois não lhe é dado o direito nem de tocar nas crianças, o que para ela se torna um tormento. Passa longas horas chorando, sozinha, agora separada dos outros. Nesse meio tempo conhece Jonathan, escravo como ela, de olhar doce, calmo, pai espiritual de todos, que consegue dar a ela momentos de quase paz. Ensina-lhe a religião de seus ancestrais e apazigua seu coração. Profundo conhecedor das ervas medicinais, ele ensina a ela seu preparo e utilidades e transmite-lhe tudo quanto sabe sobre as beberagens, banhos e compressas, dando-lhe fugídios momentos de paz. Sua alma, antes revoltada, se torna mais tranquila, mesmo quando lhe desencarnam a mãe e a doce Liz. Só não se revolta mais por causa da presença amiga de Jonathan, que a cobre de mimos. Richard se cansa da sua teimosia e se afasta, deixando-a sozinha, agora sem Jonathan também, que é levado dali, por não render como deveria. Nos 2 últimos anos de vida, se torna mais calada, já não trabalha na lavoura, fica a preparar as ervas do pai espiritual e, ao final, volta ao mundo maior com alguns pontos positivos a seu favor, pois conseguiu se superar. Henriette tinha começado a evoluir moralmente, aprendendo importantes virtudes, como a humildade, a paciência, mas, sobretudo,
A religiosidade, através da qual passou a enxergar os valores do espírito em vez de apenas considerar seus interesses materiais. A presença do mentor espiritual durante grande parte da sua encarnação foi primordial para seu desenvolvimento. Também é de se notar que começou a aprender um outro ramo do conhecimento, a ciência da saúde, que desenvolveria na encarnação seguinte, aumentando, inclusive, seu cabedal intelectual. Verifica-se que, mesmo quando um espírito passa por uma encarnação onde parece nada ter desenvolvido intelectualmente, mesmo ali aprende muita coisa, até mesmo iniciando seu desenvolvimento em uma área nova. Foi o que aconteceu com ela. Os castigos físicos, as humilhações, os abusos sexuais que sofreu, tudo isso representou progresso, pois teve a oportunidade, quanto a esses últimos, de redimir-se quanto à maternidade desprezada e outros equívocos morais semelhantes. Foi uma encarnação altamente proveitosa para ela e para aqueles que a ajudaram e os que tentaram fazer-lhe mal, pois todo o mal se converte em bem. O amor que passou a nutrir pelos miseráveis, pelos abandonados, pelos negros e por todos os infelizes começou ali, sob a orientação do mentor encarnado e da mãe, mostrando que ninguém está desamparado na sua escalada evolutiva. Capítulo 6 Alemanha, primeira metade do século XX. A neve cai pesada, a tempestade ameaça derrubar as janelas da casa, onde a família de classe média acompanha o noticiário do final da Primeira Grande Guerra. Henriette, ainda criança, falava que seria enfermeira, profissão pouco usual à Alemanha. Era melancólica, solitária, gostava de dançar e cantar, mas, como membro da classe média, seria difícil de concretizar esses sonhos. Tinha pais carinhosos e irmãos que a amavam. Trabalhava numa padaria próxima da sua casa e era querida pelos patrões por ser muito responsável. Ela era irrequieta, estava sempre a procurar por algo que não sabia bem o que era, pois sentia que algo lhe faltava. Seu olhar era distante e parecia estar a buscar algo no horizonte, causando preocupação à família. O que lhe faltava? Sentia dor? Não era. Não sabia o que, mas precisava fazer algo. Henriette ficava longas horas a cismar, olhando pela janela do quarto, no sótão, de onde via todo o vilarejo onde morava. Ficava pensativa, na busca de algo que lhe trouxesse paz e curasse a dor interior, que a torturava, qual se fossem punhais afiados a lhe rasgarem a carne. Por mais que seus pais fizessem, ela continuava calada, sozinha e quase não tinha amigos. Manteve o firme propósito de se tornar enfermeira. Em 1939, para desespero de sua família, foi para o fronte, pois sentia que ali estava a resposta para suas perguntas intermináveis. Como ainda não fizera 25 anos, pode ir como enfermeira, com um grupo de moças e, em lá chegando, sentiu a dimensão do que são o abandono, a solidão, o medo e o desconsolo que alguém pode sentir. Todo aquele conhecimento acumulado na senzala e, depois, no mundo espiritual, vieram à tona e então Henriette desabrocha e trabalha muito. A menina franzina, triste, amargurada dá lugar à mulher forte, mãe de todos aqueles meninos tornados homens à força. Estava seguindo o exemplo do escravo pai de todos. Seu passado de crimes, todas as pessoas que maltratou se materializavam naqueles rostos dilacerados. Parecia vê-los a pedir-lhe amparo e socorro. Cada curativo que fazia, cada bandagem que envolvia uma ferida, tudo era como se curasse a si própria. Tratava a todos com carinho, curando aos poucos a própria consciência. Rever, em espírito, os inúmeros crimes que cometera e se sente quase feliz, porque agora tudo parece ter lógica, as peças se encaixam como um enorme quebra-cabeças. Numa noite, em que, por raros momentos, descansava, senta-se do lado de fora da barraca dos feridos e olha o céu. Tem o ímpeto de se ajoelhar ali mesmo e agradecer a Deus, porque, pela primeira vez, por irônico que possa parecer, sente paz.
Sua alma está leve em um lugar onde todos choram e blasfemam. O céu estava salpicado de estrelas, já não nevava mais e parecia que elas lhe beijavam o rosto. Estava com esses pensamentos calmos, quando vê chegar jovem um soldado de uns 20 anos de idade, alto, de cabelos muito loiros e curtos, de olhos de um azul profundo, parecendo duas estrelas caídas do céu. Sente uma onda de sentimentos fortes, uma certeza inexplicável de que o conhecia. Onde o vira antes? Será que era do vilarejo dela, por isso a sensação de conhecê-lo? Era Giuseppe, que voltava para dar a ela a certeza de que vivemos mais de uma vez. Era seu irmão caçula da França do século XVII, seu filho na Irlanda no século XVIII, seu grande amor na senzala no Brasil do século XIX. Lá estava ele com seu sorriso único, o carinho infinito por ela, amigos que se veem e se unem em espírito, sem se tocarem, sem necessidade de se falarem. Ela era alta, cabelos claros e cacheados, mãos longas e finas, ágeis e firmes, silhueta magra. Sorriram um para o outro, de uma alegria infinita, de quem não se vê há milênios ou que nunca esteve separado. Toda noite ele vinha conversar com ela, olhavam as estrelas e sentiam-se quase felizes, se não estivessem em meio a uma guerra. Era o presente de Deus para ela, mostrando-lhe que, se fazemos o melhor, somos agraciados com a presença de amigos queridos, que nos adoçam a vida, mesmo que estejamos em meio a uma floresta de espinhos. Numa dessas noites, em 1940, escuta-se um forte zumbido no ar e sem que ninguém tivesse tempo sequer de pensar, uma bomba cai próxima dos dois, que partem de volta para a vida maior, com a promessa de que se reencontrariam. Henriette tinha retornado à Europa, que tanto ama, respirando de novo aqueles ares que lhe fazem enorme bem. É quieta, melancólica, nasce numa família simples e amorosa, mas seu coração sofre e ela suspira longamente e procura algo no horizonte. Quando vai para a guerra, sente-se feliz porque pode curar suas próprias feridas, é doce quando trata os doentes e agonizantes. Encontra o jovem médico de nome Robert, que lhe fala ao coração solitário. Os dois se encontrarão novamente, no Brasil, na próxima encarnação. Ela resgata muitos crimes, sendo a mãe daqueles soldados tristes e solitários. Retorna ao mundo espiritual já com muitos de seus crimes resgatados, todavia, necessitando conviver com alguns desafetos, que voltará a encontrar na próxima encarnação. Além das vitórias espirituais, visíveis e palpáveis, adquiriu nova competência intelectual na ciência da enfermagem, que desenvolveria no futuro, em outras vidas ou então iniciaria seus estudos em outras áreas do conhecimento. Não há como pensar-se tristemente sobre os acontecimentos humanos, pois todos eles são permitidos por Deus para a evolução das suas criaturas. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. E, nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre, tal é a lei. Capítulo 7 Brasil, segunda metade do século XX. Renasce Henriette no interior do Brasil ao lado daqueles que a amam e também dos desafetos que não conseguiu diluir. Sabemos que o único objetivo das reencarnações é o progresso do espírito imortal, que chega e parte milhares de vezes, deixando e carregando consigo, no atual estágio evolutivo, pedras pontiagudas ao lado de pétalas de rosa. Assim aconteceu também com esta trabalhadora da última hora. Durante os 50 anos que viveu pela última vez na Terra, teve vida simples, casou aos 18 anos com um homem honesto, carpinteiro de profissão e trouxeram ao mundo 7 filhos. Ela não teve chance de estudar e praticar tudo que aprendeu em suas vidas passadas. Moravam numa casa cercada de jardim, pois ela amava as flores, que lhe lembravam sua Irlanda querida. Não estava próxima ao mar, como desejava, mas o cheiro misturado das flores lhe dava uma enorme paz e tranquilidade.
ela e o marido fundaram e mantiveram um pequeno centro espírita na periferia da cidade, onde assistiam mães e os filhos. O carinho com essas pessoas foi aos poucos curando as feridas que ainda trazia na alma. Henriette ainda tinha um longo caminho a percorrer, mesmo porque sua folha corrida era muito extensa. Ainda teria que ir e voltar muitas vezes, pois evolução é infinita, mas, entremeado com as pedras que jogou no caminho alheio, ao longo das reencarnações, semeou também várias árvores frutíferas e roseiras perfumosas. As pétalas lhe lembrariam a infinita bondade de Deus, lhe recordando que ao filho pródigo é reservado um banquete, quando ele se cansa dos próprios equívocos e resolve voltas à casa paterna. Agora tornara-se uma trabalhadora da última hora no sentido mais nobilitante da palavra, pois, trabalhando na seara espírita, junto com seu marido, já tinha consolidado o propósito de servir no bem, renunciando à vaidade intelectual e aos interesses puramente materiais para dedicar-se a fazer o melhor possível em favor das pessoas que lhe cruzaram o caminho, principalmente os miseráveis, marginalizados, carentes de todos os tipos. Nota sobre as drogas. Apesar de não partilharmos de todas as colocações da ciência materialista, vale a pena, para os prezados leitores, saber o que ela, na pessoa dos seus profitentes mais destacados, concluiu até o presente momento. Em uma época posterior, quando passar a levar em conta a existência do espírito, ou seja, que os seres humanos são espíritos, suas conclusões deverão, em muitos casos, ser totalmente diferentes. Feitas estas considerações necessárias, passemos à transcrição da nota constante do seguinte endereço da internet, pt.wikipedia.org/link. Conceito: droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica suas funções. As drogas naturais são obtidas através de determinadas plantas, de animais e de alguns minerais, a cafeína, do café, a nicotina, presente no tabaco, o ópio, na papoula, e o THC ou tetrahidrocannabinol, da cannabis. As drogas sintéticas são fabricadas em laboratório, exigindo para isso técnicas especiais. O termo droga presta-se a várias interpretações, mas ao senso comum é uma substância proibida, de uso ilegal e nocivo ao indivíduo, modificando-lhe as funções, as sensações, o humor e o comportamento. No Brasil, a legislação define como drogas substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei N. Indicador Ordinal Masculino 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Isto significa dizer que as normas penais que tratam do usuário, do dependente e do traficante são consideradas normas penais em branco. Atualmente, no país, são consideradas drogas todos os produtos e substâncias listados na Portaria N. Indicador Ordinal Masculino. SVS, MS 344/98 do Ministério da Saúde. Tipos de drogas. O termo droga envolve os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes e barbitúricos, além do álcool e substâncias voláteis. As psicotrópicas são as drogas que têm tropismo e afetam o sistema nervoso central, modificando as atividades psíquicas e o comportamento. Quanto ao efeito. Quanto ao tipo de efeito no sistema nervoso podem ser classificadas como depressora,
Psicodislépticas diminuem a atividade do sistema nervoso atuando em receptores, neurotransmissores, específicos. Exemplos: álcool, barbitúricos, diluentes, ketamina, cloreto de etila ou lança-perfume, clorofórmio, ópio, morfina, heroína, e inalantes em geral, cola de sapateiro, etc. Psicodistrópticas ou psicodislépticas, drogas perturbadoras/modificadoras, têm por característica principal a despersonalização ou modificação da percepção, daí o termo alucinógeno para sua designação, em maior ou menor grau. Exemplos: algumas espécies de cogumelos, LSD, maconha, MDMA ou êxtase DMT. Psicolépticas ou estimulantes, produzem aumento da atividade pulmonar, ação adrenérgica, diminuem a fadiga, aumentam a percepção ficando os demais sentidos ativados. Exemplos: cocaína, crack, cafeína, teobromina, presentes em chocolates, GHB, metanfetamina, anfetaminas, bolinha, arrebite, etc. Essas drogas podem ser absorvidas de várias formas: por injeção, por inalação, via oral ou injeção intravenosa. Quanto à forma de produção classificam-se como naturais, aquelas que são extraídas de plantas. Exemplo: tabaco, cannabis, ópio. Semissintéticas, são produzidas através de modificações em drogas naturais. Exemplo: crack, cocaína, heroína. Sintéticas, são produzidos através de componentes ativos não encontrados na natureza. Exemplo: anfetamina, anabolizante, queratina. Tipos de usuários de drogas: é comum distinguir o abuso de drogas, dependência, do seu consumo experimental, ou já em fase de risco de dependência. Esta classificação refere-se à quantidade e periodicidade em que ela é usada. Os usuários podem ser classificados, segundo 599-10 em experimentador, usuário ocasional, habitual, dependente. Outra classificação se refere ao uso das drogas em desvio de seu uso habitual, como por exemplo o uso de cola, gasolina, benzina, éter, dentre outras substâncias químicas, para provocar um estado de euforia ou torpor. Efeitos: sob o efeito de determinadas drogas, o indivíduo parece ver além do comum em objetos, em gestos ou até mesmo no vazio, daí utilização de termos como despersonalização, alucinação ou sintomas paranoicos e psicóticos na descrição do seu comportamento. Sob o efeito de drogas, algumas pessoas tendem a parecer mais introspectivas ou mais extrovertidas e agressivas, a depender do tipo de substância consumida, assim como do contexto de utilização e dos próprios traços de personalidade individual. A dependência de drogas está relacionada tanto ao prazer produzido, usualmente designado como euforia, sensação de bem-estar, estimulação ou entorpecimento, analgesia, como a compreensão deformada de seus efeitos nocivos, tóxicos, ao organismo, além dos mecanismos químicos ou crise de abstinência induzidos pela ausência da substância após um período de uso continuado. Ademais, ao adquirir drogas no mercado negro, o indivíduo se expõe a outros riscos: agressão, roubo, consumo involuntário de outras substâncias nocivas misturadas às drogas, violência policial e prisão. Sobre a fuga da realidade, expressão usada para descrever a sensação de prazer derivada do uso de certas drogas. Sigmund Freud, 1856 a 1939, escreveu, 1930. O serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta pela felicidade e no afastamento da desgraça é tão altamente apreciado como um benefício, que tanto indivíduos quanto povos lhes concederam um lugar permanente na economia de sua libido. Devemos a tais veículos não só a produção imediata de prazer,
mas também um grau altamente desejado de independência do mundo externo, pois sabe-se que, com o auxílio desse amortecedor de preocupações, é possível, em qualquer ocasião, afastar-se da pressão da realidade e encontrar refúgio num mundo próprio, com melhores condições de sensibilidade. Sabe-se igualmente que é exatamente essa propriedade dos intoxicantes que